diz aí? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para diz o. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Agora dá uma corridinha lá em Gênesis, lá atrás. Gênesis 6:13. Gênesis 6. Gênesis 6:13. Gênesis 6:13. Acharam? Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados um comprimento da arca, de 50 côvados a largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado e cavarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás andares abaixo, segundo os terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo quanto há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca dos seus filhos e tua mulher e das mulheres dos seus filhos contigo até ela. Senhor, nós te agradecemos, consagramos a tua palavra. Fala conosco através da tua palavra e do Espírito Santo que aqui está. Espírito Santo, conduz este tempo, apesar das minhas falhas, apesar da minha gripe, apesar de qualquer coisa. Fala, exorta, cura, e que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar. Todo valente está amarrado no abismo, e a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Dá pressa para se sentar, né? Nós continuamos falando a respeito do chamado. Lembra que eu falei que a gente falaria alguns dias aí? Não sei quantos mais. Mas enfim, nós lemos dois textos que falam a respeito. Ele deixa bem claro nesses dois textos, poderia ler outros mais. Mas dois textos como esses deixa claro que Deus não depende de nada, Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende da terra para fazer algo no céu, e nem depende de algo da terra para fazer algo na própria terra. Deus não depende de nós, dos nossos recursos, daquilo que temos, daquilo que somos, para fazer algo em nós e através de nós. Por quê? Porque Deus depende única e exclusivamente do seu próprio poder. Então,
nós entendemos que, a começar de como foi feito as coisas, o que foi criado primeiro, os céus ou a terra? Estudo bíblico. O sangue de Jesus tem poder. Gênesis 1. No princípio criou Deus a terra e o céu. É assim que está escrito. No princípio Deus criou os animais, o homem, e depois criou os céus. É assim? Como que está lá? No princípio, céus no singular ou no plural? No princípio criou Deus os céus e a terra. E note que as coisas estão, elas, no princípio criou Deus os céus e as terras. Está assim? No princípio criou Deus os céus e a terra depois. Ok? Então, os céus foram criados primeiro. E tudo que veio a existir, como fala Colossenses, tudo que veio a existir de forma visível, tudo que veio a existir de forma visível, veio a existir como referência daquilo que é invisível, daquilo que é espiritual, daquilo que é estar nos céus. Logo entendemos que a terra, os céus têm que ser a referência da terra. Está entendendo? Quem está entendendo? A Andressa está entendendo. Então a terra, ela tem que ser, não tem que ser a referência para quem está na terra. Está entendendo? A terra não pode ser a referência para quem já está aqui. Pelo contrário, os céus têm que ser a referência de quem está aqui. Ok? Para servir de referência. Então, nós, por isso que foram criados, e não foi criado por acaso. Foi criado os céus primeiro para que servisse de referência para quem está na terra, para que nós não dependamos e ninguém dependa daquilo que está na terra. Nós utilizamos de recursos aqui que estão na terra, sim ou não? Exemplo, a tia Pati, para fazer um bolo, qual é a matéria-prima para se fazer um bolo? Prima, a parte não pode faltar. Tem uns bolos esquisitos que fazem por aí, uns trem vegano aí, que o povo inventa. Mas, em suma, a matéria-prima, não, né? Não é assim o bolo da tia Pati. Estou falando, e não é puxação de saco não, a gente já experimentou, a gente vai a alguns lugares aí, a gente experimenta. Teve um dia que a gente foi, não vou dar nomes, mas a gente foi num determinado lugar de renome. Eu falei, meu Deus, tia Pati ia arrebentar aqui, o pastor falou. Mas qual é a matéria-prima para fazer um bolo? Não, a matéria-prima, o primordial não pode faltar. Existe fazer bolo com ovo, leite e fermento só? Você coloca a banana, faz um amassado lá, dá para fazer, né? Vai crescer? Vai crescer, né? Então não inventa moda. Ah, tia Pati, querendo inventar moda. Não vai ficar tão bom quanto então não é bolo. Matéria-prima é o trigo. Meu Deus, quanta dificuldade para o povo me responder que é trigo. Tia Pati, me ajuda, pelo amor de Deus. Trigo. O trigo veio da onde? Veio da terra, né? Alguém vai lá, semeia na terra, aí é colhido, as sementes ali que veio, os grãos do trigo, e ali começa o processo para se fazer a farinha, que é a matéria-prima para se fazer o bolo, para se fazer o pão, para se fazer uma série de outras coisas. Ok?
O que é isso? O trigo é terreno ou é espiritual? É terreno, é da terra. Deus deu, Deus criou. É necessário para fazer. Ok? É necessário para fazer. Porém, contudo, entretanto, existe a bênção de Deus sobre a mão de quem faz, que é uma outra coisa, que aí não se explica numa sala de aula. Ok? Então, poderia falar de outras coisas, mas assim, a matéria-prima é isso. São os recursos naturais que foram utilizados. Mas o sobrenatural não depende nem daquilo que está terreno, porque nem daquilo que é terreno. E aí é onde começa a entrar em parafusos a nossa cabeça, muitas vezes. Por quê? Porque como que 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres? Se for adolescente, 5 pães é só para adolescente. Tiago, então 5 pães é só para ele. Se fosse desse na mão do Tiago, aí não tinha como multiplicar, porque aí ele comia tudo. Opa, peixe, vou fazer um fatiadinho, botar tudo nos pão. Gente, Deus abençoe. Ah, não tem caboclo, vocês podem ir para casa de vocês comer lá, tá? Como que 5 pães alimenta 5.000 pessoas? Está entendendo? Porque se fosse em termos, ele precisaria passar na rodaria do seu Zé e comprar pão para todo mundo. Porque, segundo a matemática, tem que dar, fazer o cálculo direitinho. Só que 5 pães e 2 peixes não impediu Jesus de multiplicar e de alimentar uma multidão. Porque Jesus, para cumprir o chamado dele, ele não dependia dos recursos naturais. Ele até usava os recursos naturais, mas quando vinha a ação sobrenatural, ou aquilo que era terreno, entrava em parafuso. E até os discípulos provavelmente estavam olhando assim: meu Deus, eu bem contei, não, eu sei contar. Pelo amor de Deus, eu sei contar. Tinha 5 pães e 2 peixes. E como que agora essa multidão está saindo farta? Isso é para mostrar que o nosso chamado não depende daquilo que é terreno. A gente pode utilizar, pode servir, está entendendo? Aquilo que é terreno, os recursos, por exemplo, para a gente fazer um louvor, ter um tempo de adoração, a gente pode utilizar. Podemos, não podemos? Não podemos utilizar? Mas para manifestar a glória de Deus e para a gente trazer a presença, depende dessas coisas? Não depende. A gente pode usar para servir. Podemos ou não podemos? Eu, para pregar aqui para vocês, eu estou utilizando o microfone, correto? Isso me faz ser entendido e ser audível para todos vocês. Mas depende disso? Não. Não depende, porque se fosse assim, como que você vai explicar o Sermão do Monte, que tinha uma multidão de pessoas, Jesus no monte, ele pregando e ensinando as pessoas, tinha uma multidão de pessoas. Ele utilizou, estava no monte, onde eloquentemente, ele não, fisicamente, não tinha barreiras para impedir com que a voz dele chegasse. Ok, mas ainda assim. Então, para exercer o nosso chamado, nós não dependemos de nada daquilo que é terreno. Aquilo que é terreno pode servir, pode nos ajudar, pode ser uma bênção para nos ajudar, para nos servir, glória a Deus, mas nós não dependemos de nada, nós dependemos única e exclusivamente do poder de Deus.
Porque quando nós estamos no nosso chamado, exercendo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus dá os recursos. Se nós estivermos posicionados no lugar onde nós devemos estar, fazendo e no lugar e na presença, buscando quem nós devemos buscar, porque há quem esteja no lugar certo, no ambiente certo, mas buscando quem não deveria buscar. Porque se não fosse assim, pessoas não sairiam da igreja porque se decepcionaram com o pastor, ou se decepcionaram com o irmão, ou com a irmã, ou quem quer que seja. E eu não estou falando de sair de uma igreja e ir para uma outra igreja. Eu estou falando da pessoa sair da presença de Deus e nunca mais voltar. E já vi pessoas que se decepcionaram, se feriram e tal, mas aí a pessoa falou assim: vou para um outro lugar, e ali ela foi abençoada, Deus restaurou, Deus usou outras pessoas para curar, e glória a Deus, porque ela estava no lugar certo, no ambiente certo, buscando o Deus certo. Porque às vezes as pessoas buscam chamados e acham que para exercer o seu chamado, elas acham que o seu chamado depende do pastor, depende do irmão fulano, e se o irmão fulano, ou se o pastor fulano, ou se a irmã, ou se quem quer que seja não vier, ela já não entrega o louvor mais assim, ou se não for o irmão que estiver tocando, ela já não consegue adorar, ela já não consegue fazer, ela já não consegue, ela nem muitas vezes vem. Isso é depender, isso é idolatria, porque o chamado vai depender de uma pessoa para você exercer. O seu chamado não pode depender de ninguém, a não ser do próprio Deus, daquele que te chamou. O teu chamado, ele não pode depender de mais ninguém, a não ser daquele que te chamou. Ponto final. Mas tem isso, mas tem aquilo outro. Não importa. Quando você está no lugar certo, no ambiente certo, buscando a pessoa certa, então Deus envia o recurso, Deus te capacita, Deus te habilita, Deus te forja, Deus te forma, Deus te unge, Deus te constitui, Deus vai te levantando dia após dia, sem interferência de ninguém. Ele pode usar alguém, mas ele não depende desse alguém para te forjar. Está entendendo? É óbvio, nós somos um corpo e nós estamos aqui unidos, amém? Mas o corpo não depende, o braço não depende do outro braço, o braço depende do cabeça, porque se o cabeça não der as ordens, se a função, a cabeça não der as funções motoras, o que acontece? Está entendendo? E a cabeça está intimamente ligada à coluna vertebral, ok? Se acontecer qualquer coisa na coluna vertebral que está ligada à cabeça, o que acontece? Você não movimenta, você perde os movimentos. Até o próprio corpo de Cristo, para exercer o seu chamado, unidos no mesmo propósito, esse corpo de Cristo precisa entender que existe um cabeça, e todo o corpo depende do cabeça, que é Jesus, para exercer aquilo que eles precisam exercer. Amém? Olha só, para exercer o chamado, primeira coisa, você não depende de dinheiro, porque há quem acha que necessite de dinheiro. E assim, quando eu falo não depende de dinheiro, não é que assim, então não vamos pagar conta, não vamos fazer nada, porque o pastor falou que não depende de dinheiro, então não vamos fazer nada, não vamos pagar aluguel. Eu não disse isso.
O que eu estou dizendo é que o nosso chamado não depende do meu foco ser no dinheiro. Está entendendo? Então, a partir de agora, nós vamos tratar como uma empresa, como já vi em muitos lugares. Porque o foco é o dinheiro, e aí a gente começa, ao invés de servir a Deus, servir a Mamon. E o nosso foco não é o dinheiro. Eu vi uma frase já que o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Porque se o dinheiro for o teu senhor, então o nosso foco não é o dinheiro. Tanto é que muitos de vocês foram alcançados. A Andressa se batizou aqui, a família Salgado toda. Vocês conheceram a Jesus aqui, não conheceram? Despertaram e receberam o Espírito Santo aqui, e aprenderam tudo que aprenderam aqui. Então, tem a família Salgado, tem a Valdirene, tem o Flavinho, tem a Gabriela que, né, também acabou se despertando. Gabriel aceitou Jesus nas escadas de casa. Então, não é que nós não dependemos, nós utilizamos para servir o reino, está entendendo? Nós não dependemos. E agora? Porque quando as pessoas dependem, e quando o foco está no recurso, no dinheiro, o que acontece? Acabou, está faltando tantos dias para agora. Meu Deus, e agora? E se descabela, vamos vender a mãe, vamos vender tudo que nós temos para poder pagar. É isso que Deus quer? Vamos sacrificar todo mundo. Vocês se viram para conquistar, porque tem que pagar, e tem desafio, e tem isso, e tem aquilo. Vocês se viram, e eu quero no final do culto aqui o relatório. Deus quer isso? E aí, em nome do dinheiro, em nome de um falso evangelho, em nome de um falso, como é que diz? Uma falsa salvação, em nome de um falso reino. Não, porque nós precisamos para que a igreja esteja aberta, para que pessoas sejam salvas. Mentira! É mentira! E aí eu vou, aí veja só, olha como a conta não bate. Em nome do dinheiro, em nome de Deus, mas na verdade em nome do dinheiro, eu sacrifico aqueles a quem Jesus pagou um preço, com um alto preço, com o sangue derramado. Pode dar um remédio para ela. Vai lá e volta. Zé Carlos, ajuda ali, por gentileza. Está entendendo? Em nome de um Deus. E aí, mas na verdade não é em nome de Deus, é em nome do dinheiro. Porque eu acho que Deus depende do dinheiro para fazer aquilo que Ele precisa fazer. Gente, as riquezas que existem, os minérios da terra, quem criou foi Deus. O reino mineral, as pedras preciosas, elas caem do céu. Da onde que elas são extraídas? Se é que ainda existe algum minério, tem ainda debaixo da terra? Tem. Então, os minerais, o calcário, que é uma matéria-prima do cimento. Calcário é a matéria-prima do cimento. O ouro, prata. Sabia que não tem como fazer espelho sem a prata? A prata, ela é utilizada como matéria-prima para fazer espelho. Quem fez isso? Deus.
Deus não depende, Ele é o dono de todo ouro e de toda a prata. Nós utilizamos, está entendendo? Nós utilizamos para abençoar, nós utilizamos para que seja uma bênção, para que possa servir o reino, e não o reino servir ao dinheiro. Porque nós não servimos a Mamon. E glória a Deus por isso. Nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Quem é glorificado na igreja não é o dinheiro. Quem é glorificado, e glória a Deus, a gente faz pregação aqui às vezes sobre dízimo e oferta, mas é uma coisa muito sucinta e é uma coisa apenas para você entender o que você está fazendo. E por mais que tenha pessoas que falam, mas é no Velho Testamento, enfim, não vou entrar nesses méritos agora. Porque se for entrar nesses méritos, então as bênçãos do Antigo Testamento, então ninguém vai querer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, está no Antigo Testamento. E muitas pessoas se apropriam dele. Mas quando é a respeito de dízimo e oferta, ninguém. Não, porque é legalismo, é do Velho Testamento. Mas o Senhor, meu pastor, nada me faltará, também está lá. Está entendendo? Agora, Jesus, Ele me abençoou e deu autoridade para a igreja. E detalhe, olha só como as coisas têm um sentido espiritual muito sério. Que o recurso, o dinheiro, ele serve o propósito do reino. Só lembrando assim rapidinho, a respeito do dinheiro servir ao chamado e não o contrário. Quando a igreja em Atos começou, o que dizia? Atos 4, finalzinho, último versículo de Atos. Eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés, depositava na mão, depositava no bolso, depositava na cabeça, depositava na sacola. Depositava em que parte? Aos pés dos apóstolos. Está escrito aí, porque quiseram que escrevesse assim. Você acha que é só por causa disso? Depositava aos pés. Por quê? Sinal de autoridade e governo sobre o recurso, e não o dinheiro, o recurso me governar. Por isso que está nos pés como um sinal de governo, porque quem governa não é governado. Por que depositava aos pés dos apóstolos? Porque o dinheiro, os recursos, serviam os propósitos do reino e não o contrário. E se nós entendemos isso, então o Senhor vai nos abençoar dia após dia. E às vezes dá uma travada aqui, dá uma situação, eu sei disso porque eu tenho vivido. Eu sei que dá uma travada aqui, dá uma travada ali, mas eu tenho certeza absoluta, assim como o céu que vai nascer amanhã, que o Senhor dia após dia vai chegar no momento que não vai ter como parar, porque o propósito do reino é muito maior das impossibilidades, muito maior daquilo que são as afrontas, das impossibilidades, dos problemas que há de vir, porque os propósitos do reino são muito maiores e não pode impedir o agir, e não pode impedir aquilo que nada pode impedir o agir de Deus. Nem recursos, nem impossibilidades. Não tem recursos, não tem problema. Tem só 5 pães e 2 peixes, não tem problema. O Senhor multiplica. Tem só um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha, não tem problema. Traz isso aqui para fora, porque assim diz o Senhor: a farinha da botija não se acabará, o azeite também não vai faltar, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Porque o propósito é maior do que os recursos, está entendendo? Então nós fazemos. Por que eu estou aqui? Se fosse me lamentar, hoje foi um dia difícil. Se eu falar que eu estou nadando em dinheiro,
porque eu tenho recurso. Não é verdade. Mas por causa do não recurso, então eu não vou fazer, porque falam, o que vão pensar de mim? Não. Amém? Está entendendo? Segundo, conhecimento humano. Conhecimento humano, você deve estudar, deve se aprofundar, sim. Mas Deus não depende do seu conhecimento humano. Não depende das suas habilidades. Tanto é que o próprio Espírito dá dons, e esses dons são sobrenaturais. Os dons que o Espírito dá não são naturais. De modo que os dons do Espírito não se aprendem numa sala de aula. Discernimento, você pode entender o que é o discernimento e aprender. Você não descobre nem consegue ter a habilidade numa sala de aula sentado. Porque quem dá é o Espírito. Então você pode estudar, tem que se capacitar, não seja um ignorante. Quanto mais a parte mesmo está se aprimorando, ela já fazia bolos muito bem. E não é, novamente, não é puxação de saco. Todos que estão aqui podem falar a mesma coisa, não é verdade? É verdade. Mas por que está se capacitando para aprender mais? Ela mesma, conversando aqui, ela falou, tinha algumas coisas que eu já sabia, mas a gente vai aprendendo novas formas de fazer e tudo mais, e glória a Deus. O conhecimento é importante, mas quando se trata do chamado, e o chamado não está estipulado nas quatro paredes, é lá fora. Quando se trata a respeito do chamado, aquilo que nós devemos fazer e exercer aqui na terra, aquilo que nós devemos aqui, o sobrenatural ele vai aparecer. E ele tem que aparecer, porque o chamado não se faz no natural. Quando você está abrindo a tua boca evangelizando alguém, não é você que está convencendo, é o Espírito Santo que está agindo. Então não depende da sua eloquência. Não, porque tem que falar. É óbvio, você deve falar muito bem. Deve pelo menos falar um português correto. Mas Deus não depende do seu português para te usar. Deus não depende das tuas habilidades. Aliás, Ele pode simplesmente anular as suas habilidades e te capacitar em uma outra coisa que você nem sabe, você nem faz ideia. Eu pedia muitas vezes o dom de compor músicas para o Senhor, e Ele nunca tinha me dado. E se eu falar para você que eu sentei numa sala de aula para aprender a compor, eu vou estar mentindo, porque eu nunca sentei numa sala. Existem técnicas e maneiras para se aprender, né? Mas eu nunca sentei numa sala de aula. Eu já sentei em sala de aula para aprender um pouco sobre música, né? Assim, teorias e tudo mais. Mas se eu te disser que muitas coisas que eu aprendi sendo desenvolvido em muitas dessas coisas que eu aprendi no altar. No altar. Eu gostaria de ter mais tempo até para estudar. Porque eu estou com um conhecimento muito limitado em relação a isso. Para poder desenvolver, entregar o melhor para Deus. Fizemos o curso de teologia também para poder aprender mais, aprofundar mais a palavra. Mas, meu amigo, na hora que você vai abrir a tua boca, o Espírito enche a tua boca e faz como Jeremias fez ali. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu não estou colocando as tuas palavras, porque as tuas palavras já estão aí. Eis que coloco as minhas palavras na tua boca e te dou autoridade para derribar, para arrancar e para plantar. Então, os recursos naturais, na hora que o sobrenatural se manifesta, eles caem por terra. Porque a sabedoria humana é nula diante do poder de Deus.
O poder de Deus se manifesta e Ele entra e coloca em parafuso aquilo que é a sabedoria humana. Por isso que está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, e está escrito na palavra aos Coríntios, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Porque aí vai vir alguém começar a fazer cálculos e dizer assim, não, porque segundo aquilo que eu aprendi, matemática, assim, a gente precisa de tantas pessoas entregando dízimo para que a gente possa suprir as necessidades da casa do Senhor. Porque eu aprendi sobre as habilidades, eu já trabalho com isso há anos. Aí Deus vem e não faz nada disso, envia uma pessoa que vai, abençoa, acabou. Ó o parafuso já. Aí Deus vem e simplesmente fala assim, não, alguém já abençoou aqui, glória a Deus. Uma única pessoa. Deus pode fazer isso? Pode ou não? Ele dependeu de recursos de alguém? Não. Porque o conhecimento muitas pessoas podem falar, mas Deus usou mais Paulo, porque Paulo era um homem eloquente, era um homem conhecedor, era um homem não sei o quê. Glória a Deus pelas habilidades e os conhecimentos do apóstolo Paulo. Mas Deus não dependia de nada disso. Deus usou, mas não dependia. Até porque o apóstolo Paulo, ele é conhecido como um dos maiores pregadores aos gentios. Mas sabe aonde olha só, guarde essa informação, que ela é muito importante para o seu conhecimento. E não só para o seu conhecimento, para você entender como que Deus age. Os maiores pregadores do Evangelho no início da igreja não foram os apóstolos. Os maiores pregadores do Evangelho no início da igreja foram os donos de comércio, as pessoas simples, as pessoas da vida cotidiana que iam e que levavam o Evangelho. Começaram as pessoas, os homens que abrigavam as igrejas dentro de suas casas. Esses foram os maiores pregadores do Evangelho. Pessoas simples. Deus usou para propagar o Evangelho e chegar até os dias de hoje. Pessoas simples. Ele é lembrado porque ele escreveu as cartas das quais lemos hoje e que virou a Bíblia que lemos hoje. Mas os maiores pregadores do Evangelho foram pessoas simples. Os maiores pregadores, os maiores ungidos, os maiores pregadores, as pessoas que Deus mais usou e que mais propagaram o Evangelho foram as pessoas simples, aonde Deus abriu a boca deles, as pessoas mais simples, e levou o Evangelho até pessoas que também, diante de reis, diante de pessoas que iam lá e que viviam a sua vida cotidiana. Ali o Evangelho começou a ser pregado, ali o Evangelho começou a ser arrastado pela terra, para que pessoas fossem salvas. E último, Deus não depende de perfeição humana. Amém? Se coloca de pé. Deus não depende de pessoas perfeitas para fazer o que Ele precisa e o que Ele quer fazer segundo o seu propósito. A maior engano, a maior bobeira que as pessoas cometem é achar, não, eu preciso, eu não posso, tá, porque eu não sou assim. Até pessoas falam, não, eu posso me batizar porque eu ainda faço isso, porque eu faço aquilo. Mas você quer mudar? Quero, mas eu ainda faço isso, mas aquilo, então por isso eu não posso me batizar. Você nunca vai se batizar se você, porque sempre você vai ter alguma coisa. Abraão era perfeito? Abraão era perfeito? Ele mentiu. Ele cometeu erros. Davi era perfeito?
Abraão foi o pai da fé. Pai de nações. O pai da fé. E Deus não deixou de fazer aquilo que ele ia fazer. Noé, a gente viu a respeito dele, né? Noé era carpinteiro. Só quem sabe de Bíblia. Noé era carpinteiro. Ele era o quê? Lavrador. Lavrava a terra, plantava, colhia, tal. E Deus mandou o lavrador fazer uma coisa que nunca, não é? Ele não mandou fazer. Faz uma mesinha de centro aqui para mim. E aí você faz essa mesinha de centro. E aí quando vier o dilúvio, você sobe em cima da mesinha de centro e está tudo resolvido. Foi isso que Deus falou? Não. Porque uma mesinha de centro, até eu me arrisco a fazer. Se eu tiver uns maquinários, coisas, até, né? Zé, uma mesinha de centro, uma coisa simples, né? A gente está se arriscando lá tanto, já fala assim, já não tem mais medo de nada. Porque agora a gente já viu que existe a possibilidade, é só ter as ferramentas. Então vamos que vamos. Uma mesinha de centro, o que você faz com cada um? Vamos fazer. Só fazer os ajustes técnicos, está tudo resolvido. Está entendendo? Não foi uma mesinha de centro, uma guarda-roupinha, não foi nada disso. O que Deus pediu para Noé fazer era algo que era muito doido. Ninguém havia feito. Primeiro, nunca havia chovido sobre a terra. Já começa por aí. Deus falou, vai vir dilúvio, vai chuva sobre a terra. O que é chuva? Chuva é água que cai do céu. Como é que acontece isso? Nunca havia acontecido, porque as plantações eram regadas com o vapor que subia da própria terra. Então Deus fala para Noé, de verdade, eu tenho certeza, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque é para a nossa vida, eu estou me incluindo nisso. Vocês entenderem que Deus está falando conosco hoje, agora. Deus mandou um lavrador fazer uma coisa muito doida. Vocês viram a medida ali das medidas? Depois você faz o cálculo. A arca é enorme, com vários compartimentos, cobrir com betume por dentro e por fora. Altíssimo, se eu não me engano tem 30 metros. Se você traduzir os côvados, o côvado é a distância do cotovelo até aqui, ó. Essa distância, que dá mais ou menos uns 45 centímetros. Aí você faz o cálculo, dá 30 metros. 30 metros, um negócio doido. Um carpinteiro, um lavrador fazendo um negócio desse. Aí você fala, não, porque agora não é. Você vai para a engenharia civil para você aprender, né? Vai para a marinha para você entender como é que resolve as coisas. Deus dependeu disso? Não, foi Deus, você vai fazer essa medida. Deus deu uma aula ali para ele rapidinho, é assim, 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 assim. Guarda as medidas aí, é assim que você vai fazer. Deus não depende dos recursos e nem depende de pessoas perfeitas. Não significa que nós andaremos no pecado e nem, até porque já estamos mortos para o pecado. Não andaremos na mesmice e nem acomodados nas nossas falhas, nos nossos erros. Mas Deus não depende, e muitas vezes das nossas imperfeições, daquilo que nós muitas vezes erramos, ou daquilo que nós ainda nem conseguimos, não temos capacidade de gerir emoções ainda de forma tão plena, ou muitas vezes não temos capacidade e habilidades para pregar da maneira que achamos que é o certo pregar. Não, Deus quer te usar e quer nos usar do jeito que nós somos, do jeito que você está agora, e na caminhada Ele vai nos aperfeiçoando, como o apóstolo Paulo diz: eu não digo alcançar a perfeição, ter alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia!
Feche os teus olhos. O chamado, ele é um projeto sobrenatural, impossível, que Deus dá para pessoas imperfeitas com recursos limitados. Agora, então, se é recurso limitado, se é pessoa imperfeita, se é impossível, como que a gente vai fazer? É aí que está a graça do negócio, porque ele não depende de nada, é impossível para o homem, é impossível diante das nossas impossibilidades, mas não é impossível para o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que fez tudo do nada, que a terra não existia, as águas não existiam, os animais não existiam, o homem não existia, o fôlego de vida não existia, o ar não existia, as moléculas do átomo não existiam, o universo não existia, mas Ele criou todas as coisas do nada, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, porque Ele depende única e exclusivamente do seu poder, e é desta maneira que Ele nos unge, que Ele nos capacita, que Ele derrama o óleo sobre a nossa cabeça para nos ungir, para nos capacitar. Vem Espírito Santo e coloca esta certeza no nosso interior. Em nome de Jesus, diante das impossibilidades, diante das nossas acomodações, nos desperta nesta noite, para nós dependermos de Ti, para nós exercermos o nosso chamado dentro da nossa casa, dependendo de Ti, para nós trabalharmos lá fora, dependendo de Ti, sabendo, fazendo aquilo que nós fazemos, mas dependendo de Ti, Senhor. Aleluia. Dependendo do Deus que fez os céus e a terra. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Eu ministro uma unção sobre a tua vida e sobre a minha vida também, em nome de Jesus, porque vem do alto, não vem de mim mesmo. Sobre as nossas vidas, a unção que nos capacita e que nos dá habilidades. Receba habilidades, você que está aqui, receba habilidades que você não vai aprender numa sala de aula. Pátio, você vai receber uma receita nova, e Deus vai dar uma receita nova para você, de um creme novo, de um chantilly novo, de uma forma de fazer um recheio novo, e você não vai aprender numa sala de aula. Carol, receba a habilidade de fazer, cuidar da beleza das mulheres, e receba a capacitação e habilidade daquilo que você não aprendeu nem dos cursos que você fez, mas o Senhor Todo-Poderoso nos dará. Oh, aleluia. Receba, receba no teu interior, receba, receba. Quer que receba, dona Margarida, em nome de Jesus. Receba Flávio, receba José, receba José Carlos, receba a pastora Raquel, receba Andressa, receba em nome de Jesus. E receba o dom do Espírito para te capacitar, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Receba no teu interior, receba a unção do Espírito. Aleluia. Receba Tiago, o Senhor te desperta hoje, em nome de Jesus. Receba Lincoln. Oh, aleluia. Receba o dom do Espírito para nos habilitar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor te unge e te capacita. O Senhor nos unge e nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Glória a Deus. Você que nos assiste, receba habilidades, dons do Espírito, para você despertar e começar a fazer e exercer o teu chamado, exercer o teu trabalho, porque o teu trabalho é para servir, o teu chamado é para servir o reino, não o trabalho ser um trabalho escravo, você viver para o trabalho, estar no trabalho e esquecer daquilo que Deus te chamou para fazer. Receba a habilidade, o poder de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te unja e te capacite em nome de Jesus. Aleluia.